Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bom? Hoje eu tô usando o microfone na mão, que eu não consigo encaixar aqui, mas é isso. Eu vim falar com vocês um assunto um pouco polêmico, né? É sobre os óleos vegetais. Eu separei algumas abas aqui no notebook. Eu vou comentar com vocês, vou ler um pouco aqui sobre o que eu pesquisei, né? Cara, tem muita gente aí que não tem o básico de conhecimento, né? Não entende o quanto o óleo de soja, o óleo vegetal, seja lá o que for, faz muito mal. Eu já falar, mas o óleo de abacate não faz mal. Cara, o óleo de abacate é uma exceção aí. No caso, o óleo extraído manualmente, que era como era feito antes, né? Eles são uma exceção. Os óleos de hoje em dia, que são ditos como vegetais, são bem diferentes o processo de extração deles. Eu vou ler aqui e vocês vão ver a diferença que é. A primeira pergunta que eu fiz aqui foi: óleos vegetais malefícios. Vamos lá. O consumo excessivo de óleos vegetais pode levar a uma série de problemas de saúde, incluindo inflamação, doenças cardiovasculares e aumento do colesterol ruim. Efeitos negativos dos óleos vegetais. Número 1. Aumento do colesterol ruim. O consumo excessivo de óleos vegetais, especialmente os refinados, podem elevar os níveis de LDL, colesterol ruim, contribuindo para doenças cardiovasculares. 2. Inflamação crônica. Óleos vegetais óleos ricos em ômega 6, como os de soja, milho e girassol, podem causar inflamação crônica quando consumidos em excesso, aumentando o risco de doenças cardíacas e resistência à insulina. 3. Compostos tóxicos. Quando aquecidos a altas temperaturas, muitos óleos vegetais liberam compostos tóxicos, como aldeídos, sem nem dizer isso, que podem danificar células e o DNA, contribuindo para problemas de saúde a longo prazo. 4. Desequilíbrio nutricional. O consumo excessivo de óleos vegetais pode levar a um desequilíbrio entre os ácidos graxos essenciais, como ômega 3 e ômega 6, o que pode resultar em problemas de saúde, incluindo doenças inflamatórias e metabólicas. 5. Risco de obesidade. Os óleos vegetais são altamente calóricos e seu uso excessivo pode contribuir para o ganho de peso e obesidade, especialmente em dietas ricas em alimentos processados que contêm esses óleos. Isso aí foi só a primeira pesquisa. Vamos para a segunda aqui, ó. Óleos vegetais, malefícios, fonte científica, que tem gente aí que precisa de fonte científica, né? Óleos vegetais e os impactos na saúde humana, um olhar químico por meio de experimentos investigativos. Os óleos vegetais, especialmente os refinados, têm sido objeto de investigação científica que revela seus impactos negativos na saúde humana. Estudos indicam que o consumo excessivo de óleos vegetais refinados pode levar a problemas metabólicos, cardiovasculares e cerebrais, como inflamação crônica, resistência à insulina e obesidade. Além disso, a extração industrial dos óleos pode gerar substâncias inflamatórias e tóxicas, como aldeídos, que podem danificar células e o DNA. Aqui estão alguns dos principais pontos sobre os malefícios dos óleos vegetais: inflamação crônica, efeitos tóxicos, desequilíbrio nutricional, câncer. Estudos in vitro e em camundongos, não sei se são a cidade, não, na verdade são animais, né? Eu esqueci o nome que se dão eles agora, mas são o que eles usam lá no laboratório, agora que eu percebi isso. E em camundongos alimentados com uma dieta rica em ácido linoleico, sugere uma possível ligação entre o ácido linoleico e um tipo específico de câncer de mama, embora mais estudos sejam necessários para confirmar essa correlação. Esses pontos destacam a importância de considerar os óleos vegetais refinados com cautela e optar por alternativas mais naturais para uma saúde melhor e maior longevidade. Terceira pesquisa.
Eu estou aqui no site do Miguel Figueiredo, e aí está aqui o título: O lado oculto dos óleos vegetais e do ômega 6, o que a indústria não diz. Número 1. A falsa sensação de segurança. Durante décadas, a narrativa dominante na nutrição foi simples e sedutora. Gorduras saturadas fazem mal. Logo, óleos vegetais seriam a alternativa mais segura e saudável. A indústria alimentou esta ideia, com rótulos que prometiam leveza, produção cardiovascular e equilíbrio, proteção cardiovascular. Mas a ciência recente e a análise bioquímica mostram outra história. A substituição massiva das gorduras tradicionais por óleos vegetais refinados alterou profundamente a composição lipídica da dieta moderna, e com ela a inflamação, o metabolismo e a doença crônica. Este artigo explora de forma crítica e fundamentada como esta mudança aconteceu, porque permanece praticamente invisível para a maioria das pessoas, e o que a literatura científica realmente diz sobre o ômega 6, gordura trans, azeites fritos e restauração. 2. A mudança alimentar do último século. Dieta humana versus dieta industrial. Durante milhões de anos, isso aqui eu já não acredito, porque eu acredito na Bíblia, então se fosse milhares de anos até ia, mas milhões é meio complicado essa parada aí. Mas vamos lá. A alimentação humana baseou-se em alimentos inteiros: carne, peixes, frutas, legumes, tubérculos, frutos secos e algumas sementes. A ingestão de óleos extraídos mecanicamente, no caso mediterrâneo, o azeite era a exceção, não regra. A partir do século XX, especialmente após a industrialização da moagem de sementes, surgiram óleos como os de girassol, soja, milho, algodão, coisa refinada, não sei o que é isso. Produção totalmente inexistentes durante 99,9% da história humana. O nascimento dos ultraprocessados. A indústria alimentar adotou rapidamente esses óleos porque são baratos, têm longa duração, resistem ao transporte, funcionam bem em fritura e pastelaria, permitem textura e estabilidade, aumentam margem de lucro. Assim, tornaram-se ingredientes omnipresentes em snacks, refeições prontas, pastelarias, bolachas, produtos fit, molhos e fast food. 3. Como são produzidos os óleos vegetais modernos? Extração industrial. Ao contrário do azeite extraído a frio, os óleos de semente requerem uso de solventes como hexano, temperaturas elevadas, processos de desodorização e branqueamento, refinamento químico para estabilização. Este conjunto de etapas promove oxidação lipídica desde a fábrica. Formação de compostos tóxicos. A oxidação gera aldeídos, peróxidos lipídicos, radicais livres. Estes compostos têm impacto na integridade celular, na sinalização hormonal e na inflamação sistêmica. 4. O problema metabólico do excesso de ômega 6. O lado fisiológico. O ácido linoleico, principal ômega 6 dos óleos vegetais, é essencial para membranas celulares e para a resposta inflamatória normal. Quando o equilíbrio se perde, a relação ômega 6 e ômega 3 da dieta ancestral Rondoia 1.1 a 2.1, não sei o que significa isso, hoje em muitos países ocidentais chega facilmente a 10.1, 20.1, 30.1 em consumidores de fast food. Cara, eu sinceramente não sei o que significa essa parada de 10.1, 1.1, mas pelo que eu vi subiu drasticamente, né? Porque o normal ali era 1.1, 2.1. O bagulho hoje em dia tá 10.1, 20.1 e 30.1. Esse desequilíbrio altera a produção de eicosanoides pró-inflamatórios, reduz a conversão de ômega 3 e favorece a inflamação crônica. Impacto documentado.
A literatura relaciona a ingestão elevada de ácido linoleico oxidado com resistência à insulina, disfunção mitocondrial, risco cardiovascular aumentado, maior adiposidade visceral, maior estresse oxidativo sistêmico. 5. Gorduras hidrogenadas, gorduras trans e cenário europeu moderno. Durante anos, as gorduras hidrogenadas e as gorduras trans artificiais foram utilizadas de forma massiva na indústria alimentar. Margarinas rígidas, pastelaria industrial, frios embalados e fast food eram fontes comuns deste tipo de gordura, cuja ligação a doenças cardiovasculares é uma das mais bem documentadas na literatura. No entanto, o panorama europeu atual é diferente do norte-americano e exige uma análise própria. O que é a hidrogenação e por que importa? A hidrogenação é um processo industrial que transforma óleos vegetais líquidos em gorduras sólidas, conferindo textura, estabilidade e longa duração aos alimentos. Mas este processo converte ácidos gordos naturais em gorduras trans artificiais, moléculas que o organismo não reconhece e que alteram profundamente a fluidez das membranas celulares, a sinalização hormonal, a resposta inflamatória, o perfil lipídico plástico. São consideradas pelas OMS uma das substâncias mais prejudiciais alguma vez introduzidas na alimentação humana. O enquadramento regulatório da União Europeia. Desde abril de 2021, a UE, que eu não sei o que significa isso, sinceramente não estou lembrado o que significa UE. Realmente não lembro. União Europeia, será? É, isso mesmo. Nossa, sou lerdo, hein? A União Europeia impõe um limite máximo de 2 gramas de gordura trans industriais por cada 100 gramas de gordura utilizada nos alimentos vendidos ao consumidor. Este regulamento reduziu drasticamente a presença de gorduras parcialmente hidrogenadas na Europa. Contudo, há nuances relevantes. Desligou meu bagulho? Desligou meu microfone e fodeu. Fumar pelo palavreado. Deve estar uma bosta esse áudio, mas tá bom, vamos lá. Descarregou essa bagaça. Lá esse trem aqui então. Vamos lá, cadê onde eu tava? Aqui, ó. A regra índice incide apenas sobre gorduras trans industriais, não sobre gorduras trans ruminantes, que não apresentam o mesmo perfil de risco. A aplicação prática e fiscalização variam entre Estados-membros e nem sempre são homogêneas. A legislação incide sobre ingredientes, não necessariamente sobre o produto final importado. Produtos provenientes de países sem regulamentação podem entrar no mercado com teores superiores ao permitidos. Portanto, embora a União Europeia tenha controlado as gorduras trans, o problema metabólico não desapareceu, apenas mudou de forma. O problema atual não são só as trans, são os óleos vegetais refinados e ricos em ômega 6. Com a limitação das gorduras hidrogenadas, a indústria europeia fez uma substituição previsível. Passou a usar ainda mais óleos vegetais refinados ricos em ácido linoleico, ômega 6, como óleo de girassol, óleo de couza refinado, óleo de milho, óleo de soja, menos comum na Europa, mais presente em importados, óleo de palma, misturas vegetais baratas. Estes óleos, apesar de sem trans, continuam a apresentar riscos relevantes. Oxidam facilmente durante o refinamento industrial, oxidam ainda mais durante a fritura e reaquecimento, elevam de forma desproporcional a ingestão de ácido linoleico, distorcem a relação ômega 6 e ômega 3, elas perdem o equilíbrio, dá o desequilíbrio, aumenta a inflamação crônica de baixo grau. Em muitos países europeus, incluindo Portugal, a relação ingerida alcança valores entre 8,1 e 15,1, muito acima do ideal de 1,1 a 2,1. Restauração e fritos, a fase invisível do problema. Mesmo com a legislação europeia, o impacto metabólico continuará, sobretudo porque óleos vegetais baratos são usados massivamente em restaurantes, são sujeitos a temperaturas elevadas, são reaquecidos repetidamente,
acumulam aldeídos e polímeros tóxicos. E esta é uma realidade europeia e portuguesa. Basta observar as frituras de cafés, pastelarias e fast food. 6. Onde as gorduras se escondem. Uma das razões pelas quais o consumo de óleos vegetais refinados disparou não foi porque as pessoas começaram a usar mais em casa, mas porque a indústria incorporou de forma silenciosa em praticamente toda a matriz alimentar moderna. Essas gorduras são economicamente convenientes, tecnologicamente versáteis e nutricionalmente enganadoras. O resultado é simples: mesmo quem come bem acaba por consumir quantidades elevadas sem se aperceber. Ultraprocessados, a principal fonte invisível. A vasta maioria dos produtos ultraprocessados contém óleos vegetais refinados como girassol, colza refinado, milho, palma, óleo vegetal, misturas baratas. Estes óleos aparecem em bolachas, biscoitos, crackers e sneakers fit, pastelarias industrial, molhos e temperos embalados, refeições prontas, alternativas plant-based, não sei o que é isso, altamente processadas, cereais açucarados, barras proteicas e barritas energéticas, granolas saudáveis, sobremesas embaladas. Ou seja, em tudo isso daqui, em toda essa parada que eu falei agora, tem esses 5 tipos de óleo vegetal que eu falei ali em cima. E a gente consumia essa porra toda, né, nego? Eu consumia quase tudo isso aqui, ó. Bolacha não, biscoito, né? Biscoito, creme crack, sneaker, pastel, eu ia pra pastelaria direto, comia, porra, muito pastel. Molho eu comia pra caramba, tempero embalado muito, refeição pronta eu comia às vezes direto, não sei o que é isso aqui, cereais eu comia pra caramba, barra de proteína eu comia muito, granola eu comia pra caramba, sobremesa embalada acho que eu nunca comi não. Mas, cara, tudo isso daqui, a maioria eu consumia. Eu parei de consumir depois que eu comecei a ver o que essa bagaça causa no nosso organismo, no nosso corpo. Então, são coisas aí que a gente tem que mudar, né? Eu mudei tem uns 4, 5 meses. Eu tô bem melhor, tá? Em muitos rótulos europeus, o termo óleo vegetal surge deliberadamente ambiguado, impedindo o consumidor de saber a origem e o perfil lipídico. Restauração a fatia mais problemática. Mesmo que em casa se use azeite, a maior parte da gordura ingerida pelas pessoas vem das refeições fora de casa. Na restauração, cafés, pastelarias, takeaways, fast food, cantinas, prevalece a regra dos custos. Utiliza-se óleo barato, rico em ácido linoleico, com ponto de fumo baixo, sujeito a reaquecimento repetido. Isso significa que batatas fritas, rissóis, croquetes, chamuças, frango frito, tempura, não sei o que é isso, pastéis, sonhos, bolas de Berlim, que eu não sei o que é isso, panados e filetes. São praticamente sempre cozinhados em óleos oxidados, muitas vezes degradado para além dos limites de segurança recomendados. Produtos saudáveis que não são tão saudáveis. A normalização dos óleos vegetais refinados chegou até as versões supostamente boas. Sneakers de milho ou grão de bico, bolachas sem açúcar, produtos veganos e plant-based, não sei que bosta é essa, granolas artesanais, nem sabia que existia isso, granola artesanal, meu Deus do céu, barras proteicas, bebidas vegetais aromatizadas, molhos leves e fit. Em muitos casos, é o óleo que domina o valor energético e inflamatório do produto, não um ingrediente saudável destacado no marketing. A leitura de rótulos como ferramenta metabólica. A leitura de rótulos deixa de ser um gesto de curiosidade e passa a ser um ato de autodefesa metabólica. Os termos que importam são óleo vegetal demasiado vago, óleo de girassol, óleo de colza, óleo de milho, gordura vegetal, óleo hidrogenado. Menos comum, mas ainda existe em importados. Quanto mais cedo aparecer na lista de ingredientes... O galo cantando uma hora dessa. Quanto mais cedo aparecer na lista de ingredientes, maior a presença do produto. Ou seja, se ele aparecer no topo, filho, ele é totalmente consumido por óleo. O problema não é o consumo pontual, é acumular diário. No caso, a gente consumir o óleo vegetal em si faz mal pra cacete, né? Porém, se você consumir em uma quantidade extremamente grande, absurdamente grande,
pô, cara, vai acabar com a sua saúde. E querendo ou não, o brasileiro médio hoje em dia consome óleo todo santo dia. É óleo para fritar o café, para fritar o ovo da manhã, é óleo para fritar a carne de tarde, do almoço, né? É óleo para fazer o almoço, óleo para fazer a janta, é óleo para fritar o café, o ovo para comer no pão da tarde, é óleo para fritar a mistura da janta. Então assim, o cara usa óleo para tudo hoje em dia. Então você consome uma quantidade excessiva de óleo, isso vai acabando com a tua saúde. É por isso que a maioria vai na praia e fica ardendo lá. Eu mesmo ia na praia quando era mais novo, moleque. Meu Deus do céu, morria na praia. Eu saí da praia tudo queimado, pô. Eu não conseguia. Porque eu consumia muito óleo, pô. Consumia muito óleo. Era todo santo dia eu consumia óleo. Então isso acabava com a minha saúde. Graças a Deus eu acabei com esse trem e parei. Minha saúde melhorou pra caramba nos últimos meses. Óleos vegetais refinados tornaram-se tão omnipresentes que o consumidor médio ingere grandes quantidades sem intenção, simplesmente porque fazem parte da arquitetura alimentar moderna. A verdadeira dificuldade não é evitar tudo, é saber onde estão, para que cada pessoa possa decidir de forma consciente quando quer e quando não quer consumi-los. Conclusão: os óleos vegetais entraram na alimentação moderna de forma silenciosa, normalizada e massiva. A maior parte das pessoas foca-se em detalhes menores da nutrição, calorias, suplementos, superalimentos, ignorando a principal fonte de gordura da sua dieta diária. A solução não é medo de gordura, é escolher a gordura certa, compreender o impacto metabólico do excesso do ômega 6 e reduzir aquilo que a biologia humana nunca foi desenhada para ingerir em tamanha escala. Aí tem as referências pros caras aí de plantão que quer saber onde estão os artigos científicos, né? Vamos gravar essa bagaça aqui para vocês. Aqui, ó. Tá? Artigos, olha lá, referência, artigo científico. Todos aí, tá? Se você quiser pesquisar, filhão, só entrar lá e pesquisar, valeu? Tem muita gente que quer pesquisar o trem e acha que é bobagem, né? Mas aí fica aí, bobo. Consome óleo vegetal aí, consome teu óleo de soja aí e fica aí. Vamos pro último trem aqui, que é rapidinho, só pra vocês verem. O que o óleo de sal, o que o óleo vegetal causa na nossa pele e é prejudicial ao ponto de a sua pele queimar mais no sol, digamos assim. Eu mexi na câmera aqui, parece que ficou um pouquinho torto, mas acho que não ficou, não sei. Essa é a impressão minha. Vamos lá. A ingestão regular de óleos vegetais em frituras de carne, fazer arroz e ovos todos os dias pode aumentar a sensibilidade da pele ao sol. Isso ocorre porque a fritura de alimentos em óleos vegetais pode liberar compostos que, ao serem expostos à luz solar, podem causar irritação e ardor na pele. Além disso, a reutilização de óleos vegetais em frituras pode resultar em óleos degradados, que podem causar irritação e aumentar o risco de doenças cardiovasculares. Portanto, é importante consumir óleos vegetais com moderação e evitar a reutilização para frituras. Cara, se você consome óleo vegetal, óleo de soja, você não quer parar de consumir porque é barato? Beleza, contigo mesmo. Eu parei, né, porque quando eu comecei a usar o azeite, eu achei que era muito caro, né? Só que aí eu comprei uma garrafa de azeite e, cara, uma garrafa de azeite comigo durou quase 4 meses. E isso eu usando todo dia, durou quase 4 meses, uma garrafa. Eu paguei R$45 na época. Então, pô, eu usava ali numa semana, 2 semanas no máximo, era 1 litro de óleo, entendeu? Porque fazia batata, fazia um monte de coisa, fritura pra caramba. Durava nem 2 semanas 1 litro de óleo, pô. 1 litro de azeite dura 4 meses comigo aqui em casa, entendeu? Esqueci o que eu ia falar agora, cara.